dependência do Senhor. Aplauda, aplauda Ele, aplauda Ele. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, corremos para Ti, aleluia. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia, os irmãos podem se sentar, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos recolher dízimos e ofertas. Eu queria que você tivesse esse mesmo coração que nós iniciamos esse encontro. Bendizer ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Então reconhece ao Senhor, bendiz ao Senhor, dá graças ao Senhor e não te esqueça de nenhum benefício do Senhor. Entrega o teu dízimo, a tua oferta ao Senhor com esse reconhecimento, dando graças a Ele e reconhecendo que nada tem te faltado, que tem muito benefício até de sobra.
por tudo que nós somos e fazemos, pela bondade do Senhor, pela fidelidade de Deus. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Vamos dar graças ao Senhor. Você que está na sua casa assistindo esse vídeo, você não pôde estar conosco nessa manhã, você tem a oportunidade também de fazer isso através das formas digitais. Tem a conta bancária aí aparecendo agora no vídeo. Você tem a oportunidade de também honrar ao Senhor, de reconhecer os seus benefícios através do seu dízimo e oferta. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Obrigado pela tua bondade e fidelidade sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai. Somos gratos porque nós não somos merecedores. Nós não temos nada de bom para te oferecer, senão somente o nosso coração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Temos provado diariamente da tua fidelidade e bondade. Por isso eu abençoo em nome de Jesus cada família, cada irmão, cada coração voluntário, cheio de gratidão ao Senhor, reconhecendo Ele nos seus dízimos e ofertas, e assim dizendo ao Senhor: graças te dou, Pai, porque Tu és bom, e eu reconheço que tudo vem de Ti, e para Ti eu retorno todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Faça isso com esse coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor. Cantamos agora que uma das etapas do propósito eterno de Deus, sermos semelhantes a Jesus. Quantos aqui querem ser cada vez mais parecido com Cristo? Fala para o teu irmão: eu vejo Jesus na tua vida. Já pensou? Só no meio do povo de Deus, né, que a esposa fala para o marido: eu vejo Jesus na tua vida. Porque isso é verdade. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós orarmos, eu só quero aproveitar o tempo aqui, porque nós mudamos o horário para período da manhã por causa daquele toque de restrição de horário a partir das 20 horas. E peço perdão aos irmãos, porque alguns chegaram exatamente no horário e nós atrasamos aí uns 10 minutos mais ou menos, né, família? E quero alertar os irmãos que vamos aproveitar ao máximo o tempo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Deus tem nos dado esse período, vamos aproveitar no máximo. Chegue no horário, faça um esforço, faça isso por Jesus. Chegar aqui exatamente no horário para nós iniciarmos no horário. Aliás, nós vamos ter essa responsabilidade. Podemos falhar um dia ou outro por algum motivo, mas nosso desejo é iniciar exatamente às 10 para aproveitarmos bem o tempo com o Senhor. Amém, irmãos? A escalinha de oração, a Sharon está atualizando para nós, e
eu creio que o testemunho da nossa irmã e muitos outros que nós vamos ouvir no meio da igreja é fruto da oração. Quantos creem nisso, irmãos? Vamos continuar orando firmes esse mês, pelo menos até o final do mês, e depois Deus vai nos dar outra direção. Mas o mês de março vamos ter um período de oração e jejum, e com certeza grandes coisas vai fazer o Senhor. Já tem feito, né? Dia 11 nós colocamos de 10 em 10, então a partir do dia 11 nós vamos colocar outra lista até o dia 20, tá? Então não deixe de participar, tem sido uma alegria, e nós vamos ouvir muitos testemunhos. Eu tenho visto no meio da igreja muitas coisas Deus fazendo, e eu quero até aproveitar esse tempo. Eu tive, durante esse período de oração, jejum, Deus me deu 3 sonhos que eu senti o desejo de repartir com a igreja durante a semana. Um deles, esse salão aqui, no meu sonho, não era parecido com isso, ele era mais alto, e tinha uma coluna muito grossa no meio dele, uma viga, né, segurando o telhado, e uma mão aparecia e colocava uma coluna nova, sustentação. Isso fala de uma cobertura, de um tempo novo que Deus está dando para a igreja. Amém, irmãos? Isso eu quero repartir com vocês com alegria. O outro sonho foi que eu estava aqui no palco, nesse salão, só que esse lugar aqui era uma piscina, vamos dizer, um rio. As águas estavam sujas, turvas, e quando eu descia aqui, começava a limpar, e a água ficava cristalina. Amém? Que é isso? Deus está limpando a nossa vida, limpando o nosso coração, retirando tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é imundícia, tudo aquilo que não coopera com o seu propósito eterno, e nós temos que mergulhar nesse rio, como ministrou o Fabinho aqui na semana passada. Quantos querem mergulhar no rio de Deus, a água cristalina? Diz a palavra de Deus que do trono do Cordeiro saiu um rio com águas cristalinas, e Deus tem nos feito beber dessa água aqui também. Vamos mergulhar no rio. O terceiro sonho que eu tive foi que eu estava correndo, aí como que é o nome da irmã que deu testemunho aqui? A Miriam, isso. A Miriam veio aqui e citou justamente o texto de Isaías, se não me engano é 40, lá no finalzinho. Irmãos, eu estou velho, cansado, né? Não consigo correr nem na descida, né? Mas, irmãos, no sonho eu corria numa montanha, corria e não me cansava, corria e corria e corria, subindo a rocha, a montanha. Essa rocha é Cristo. Essa montanha é o que Deus está nos mostrando, que aquele que confia no Senhor, ele corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Então eu creio que Deus está colocando algo novo no meio da igreja, retirando todo o cansaço, toda a incredulidade, toda a depressão, toda a ansiedade. Deus está curando a igreja, curando os nossos corações. Eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos meus irmãos que estão nos lares. Um novo tempo Deus está escrevendo, um novo tempo. Temos orado por homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé. Amém? Cheios do Espírito Santo e de fé. E aí nós vamos continuar correndo. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Que você tenha as suas forças renovadas nesse dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abre aí, antes de nós orarmos, Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6. Enquanto você abre, nós vamos orando. Vai abrindo, pedindo a Deus que nos conduza na meditação dessa mensagem. Senhor, queremos dar graças a Ti por tantas coisas maravilhosas que já temos experimentado nesses dias. Obrigado por Tua presença,
que é real, verdadeira entre nós. Podemos contemplar o Senhor no meio do teu povo, trazendo paz, alegria, descanso, renovo, fortalecimento, Senhor. Nós queremos beber desta água cristalina que o Senhor nos concede, ó Deus, e também comer deste pão vivo que desceu do céu, este pão que alimenta e sacia a nossa fome. Senhor, dá-nos deste pão sempre, Senhor, e que nesta manhã possamos experimentar algo novo, Senhor. Cremos num novo de Deus para toda a igreja, cremos num renovar da nossa esperança em nosso coração, Senhor. Por isso te agradecemos, entregamos tudo em tuas mãos, olhamos para ti, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está sentado no trono. A ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, o reconhecimento. Olhando para ti, Senhor, somos iluminados e jamais ficaremos confundidos, Senhor. Ó Deus, dá-nos um tempo especial nessa manhã. Fortalece a vida do teu povo. Fala comigo, fala com meus irmãos através da tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue ser bem prático. Jeremias, no capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? É até aí 6 versículos para nós meditarmos. Como estava dizendo para vocês, uma das etapas do propósito eterno de Deus, que nós temos conhecido fortemente no nosso coração ao longo desses anos, é que Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Amém? O detalhe é que para que isso aconteça na nossa vida, enquanto estamos aqui neste mundo, aliás, ser semelhante a Jesus, tanto no caráter, como também nos dons, caráter e carisma, está escrito lá no nosso ensino. Mas para que isso aconteça na nossa vida, enquanto nós estamos neste mundo, muitas coisas acontecem na nossa vida, como talvez lutas, dificuldades, tribulações, aflições, angústia, tristezas. Tudo isso é a forma de Deus trabalhar em nós. Amém? Quantos passam por aflições aqui na sua vida? É Deus trabalhando na tua vida e na minha vida. Então quero deixar claro para você que Deus, Ele te ama. Você é fruto do amor de Deus. O que Deus tem para você é algo bom. Muitas das vezes você pode pensar na tua vida, tudo está se desmoronando, tanta coisa terrível acontecendo, as coisas não dão certo para mim, tudo que eu faço não prospera. Saiba que Deus te ama. Deus quer formar o caráter de Jesus na tua vida e na minha vida. Então não se desespere, porque Deus, Ele está trabalhando em cada um de nós, individualmente e também coletivamente. Interessante que essa mensagem de Jeremias, ele fala, ó casa de Israel. Deus está falando com a igreja, num geral, com toda a igreja.
Então, o nome Jeremias já nos traz uma promessa de Deus. Jeremias significa Deus exaltará, ou Deus estabelecerá. Significa que em meio a lutas, às dificuldades, o desejo de Deus é exaltar, é te estabelecer, firmar. Exaltar é colocar num lugar seguro, num lugar alto. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer em destruir. Deus não tem prazer em fazer você sofrer. Mas, enquanto estamos neste mundo, para nos guardar e nos aproximar dele, Deus permite que nós sejamos aperfeiçoados, formados, forjados, como diz assim, lapidados, para que nós possamos ser igual ao seu Filho Jesus Cristo. Então, Jeremias significa no hebraico, Deus exaltará. Deus quer exaltar a tua vida. Não é uma pregação de prosperidade, mas é uma palavra profética. Deus quer te colocar num lugar seguro, num lugar firme. Jeremias foi um dos profetas que teve muita importância. Aliás, todos tiveram, mas de grande importância. Esse profeta Jeremias, no período em que ele viveu, cerca de 640 a 600 antes de Cristo, foram 40 anos de ministério, segundo a história. Jeremias, ele profetizou nos dias do rei Josias, iniciou seu ministério ali, depois passaram por mais 5 reis, mas numa decadência, que o último rei que viveu ali na sua época foi o rei Zedequias, que foi morto por Nabucodonosor com um ferro quente nos seus olhos, e toda a sua família, a família real, destruída, morta ali na frente dele. Quando o povo de Judá, na verdade, foi levado cativo para a Babilônia, escravizado, maltratados, houve morte, houve destruição. A cidade de Jerusalém foi tomada pelos inimigos, seus muros destruídos, o templo do Senhor veio abaixo, do lugar santíssimo, lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus que protegia aquele povo, não estava mais ali. Os inimigos entraram, invadiram, destruíram o templo do Senhor, queimaram as casas, mataram pessoas, destruiu a cidade, levou a população que restou cativo com grilhões para serem escravos na Babilônia. Que história terrível. Jeremias passou por isso e viu tudo isso. Quando fala da cidade de Jerusalém, está falando da tua vida e da minha vida, está falando da igreja. Jerusalém representa a igreja, como também representa a minha vida e a tua vida. Quando os muros são destruídos, o inimigo invade, são brechas que deixamos para que o inimigo entre na nossa vida e comece a destruição da nossa vida. Isso também coletivamente no meio da igreja. Se não vigiarmos, se não buscarmos a Deus, o inimigo entra, invade o templo do Senhor. Nada mais é do que o nosso coração, representando ali em Jerusalém, no mais profundo, na intimidade. Os inimigos entraram ali e destruíram. A igreja precisa ser advertida nos dias em que vivemos, para que nós não demos brecha para o inimigo. Amém, irmãos? Nem na igreja, nem na nossa vida. A igreja é coluna e baluarte da verdade. As verdades de Deus devem ser estabelecidas, permanecer firmes no nosso coração, não mudarmos os princípios que temos recebido com tanta força, com tanta intensidade do nosso coração. Não abra mão dessas coisas preciosas que Deus derramou no teu coração, na tua vida, de princípios que Deus revelou, que Deus abriu os nossos olhos para vermos.
guarda a tua vida, guarda teu irmão, guarda a tua igreja, guarda a tua casa, se apega a Deus para não se perder, porque todos nós, irmãos, se nós vacilarmos, nós podemos dar brecha e que Deus nos livre ser como essa história onde Jerusalém foi destruída. Jeremias presenciou tudo isso, e ele diz no livro de Lamentações 3, versículo 1, ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O livro já fala Lamentações, ali Jeremias se lamenta de tudo aquilo que ele presenciou, do castigo, vara do furor de Deus. Quando um pai, um filho desobedece, o pai dá a vara nele. Ele está dizendo isso, que aquilo ali era disciplina que Deus estava dando para a igreja. Não era o desejo de Deus, não foi a vontade de Deus fazer aquilo, mas por causa da desobediência, o povo chegou a ter que ser disciplinado, essa disciplina terrível de servir como escravo numa nação desconhecida, servir a deuses estranhos que eles não conheceram. Jeremias, antes do povo ir para o cativeiro, Deus entregava a mensagem de correção, de advertência para o povo. A palavra e a mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem dura, uma mensagem que ia contra o desejo do povo, que não tinha discernimento para ver que eles estavam indo por um caminho errado, por um caminho de morte. E o profeta continuamente trazia e sofria, porque tanto as autoridades como o povo o tinham como inimigo. Jeremias foi preso em grilhões, jogado dentro de um poço de lama que veio até o pescoço, com escassez de água e de pão, enquanto a cidade estava sitiada pelos inimigos. Cada vez que Jeremias trazia a mensagem de Deus, mais tormento ele passava, mais sofrimento. A vida de Jeremias foi uma vida de sofrimento durante o seu ministério. Ele viu o povo caindo na idolatria, o povo praticando injustiça, o ódio, as mortes. E ele trazia a palavra de advertência de Deus, que se o povo continuasse, iria para o cativeiro. E essa vida de sofrimento de Jeremias, no próprio livro de Jeremias, você vai ver várias declarações, vários questionamentos do profeta, dizendo: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que nada dá certo na minha vida? Por que me pagam o bem por mal? Eu advirto esse povo, o Senhor me dá a tua palavra, mas o povo não ouve, e eles me têm por inimigo. Por que a minha vida vai em decadência? Por que tudo desmorona na minha vida? Por que as pessoas me condenam? Por que eu sou desprezado? Por que permite passar fome? Esse era o questionamento de Jeremias, e pode ser o meu e o teu também, diante das lutas que passamos. Saiba, meu irmão e irmã, que Deus, Ele tem um plano de paz para nós. O plano de Deus são planos de paz para nos dar futuro e uma esperança. Se você está buscando resposta para essas perguntas, esse texto ele pode responder. Ele pode nos trazer uma clareza de você talvez se sinta uma pessoa desprezada, uma pessoa que talvez tenha sido injustiçada, tenha tido perdas na tua vida. E como seres humanos se levantam questionamentos.
Deus chamou Jeremias diante dessa pergunta e disse para ele: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. O Senhor te chama hoje para você e eu e você descermos também nessa visão, descermos a casa do oleiro. Mensagem que ele fala do barro e do oleiro é muito clara, porque nós sabemos que nós somos o quê? O barro. O oleiro é o Senhor, Deus é o oleiro. E o chamado de Deus, a advertência de Deus para nós, o conselho de Deus para nós: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias desceu. Quando ele desceu, ele viu ali o oleiro trabalhando na obra de fazer um vaso com barro. Uma roda girava e na roda ele colocava a mão e moldava um vaso. Em certo momento, de repente, esse vaso se quebra. O oleiro rapidamente amassa novamente o barro. Daquele barro ele faz um vaso novo. A obra de Deus é assim, na minha vida e na tua vida. Está sendo moldada. Interessante que diz: segundo bem lhe pareceu. Não é como eu quero, é como Deus quer. Tua história, a minha história, Deus é quem escreve. Nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, você é uma pessoa importante para Deus. Deus te ama e te colocou nessa geração para fazer diferença. Deus te chama para um compromisso, para uma responsabilidade. E é interessante, irmãos, que a obra de Deus, nós vemos nesses 5, 6 versículos na história de Jeremias, que estão com palavras muito fortes, muito simples. Deus está trabalhando na nossa vida, está moldando a nossa vida. Mas, não sei se dá para projetar ali o texto, mas é importante nós sabermos o que Deus quer fazer, ou de que forma Deus quer fazer conosco. O que depende de mim e o que depende de Deus. A primeira coisa que eu coloquei ali, como eu achei 4 verbos muito fortes, muito importantes, claro, da gente compreender. Versículo 1: palavra que veio a Jeremias dizendo. 2: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. A minha tradução diz assim: dispõe-te. A primeira coisa que Deus quer, ou a atitude que Deus quer da minha parte, irmãos, é que eu tome uma posição diante dele. O conselho de Deus para nós é: dispõe-te, ou levanta-te, sai da inerte, deixa de ficar parado, levanta, toma uma posição na tua vida. Por que as coisas estão tão ruins? Por que nada dá certo na minha vida? Deus diz: levanta-te, dispõe-te. Essa palavra tem a ver com arrependimento. Foi falado aqui hoje. Uma atitude de se arrepender. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de direção. Quando as coisas estão inversas àquilo que Deus projetou para a nossa vida, nós precisamos parar e voltar. Ter a disposição de voltar pelo caminho, para nós podermos novamente ser refeitos
para que nós possamos compreender a obra de Deus na nossa vida. Deus tem um caminho que é inverso ao caminho do mundo. Deus não vai permitir ninguém prosperar, aqueles que são seus filhos, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que foram batizados, aqueles que fazem parte do corpo. Ele não prospera, irmãos, se não for segundo o caminho de Deus, se não seguirmos ou trilharmos o caminho que Deus estabeleceu para nós. Trilharmos um caminho inverso deste mundo, do padrão deste mundo. Deus vai resistir. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Nós precisamos reconhecer, confessar nossos pecados, voltarmos para Deus, tomarmos a iniciativa de dar um passo em direção ao Senhor, de se dispor, de se colocar à disposição de Deus. Amém, irmãos? A palavra diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, e a gente já tem falado que vereda é um caminho estreito, o caminho de renúncia, que é isso que Deus quer que nós tenhamos, essa disposição, porque às vezes parece que as coisas se desmoronam na nossa vida, as coisas não dão certo, e nós não paramos para ver aquilo ali, não temos ouvidos para ouvir Deus falar, então nós ficamos ali tentando insistir nas coisas que estão erradas na nossa vida. Vamos batendo contra aquilo que Deus quer para a nossa vida, e não dá para prosperar, Deus resiste. Então dispõe-te, se coloca à disposição para o novo que Deus quer fazer na sua vida. O segundo verbo que nós achamos é descer. Ele diz, no mesmo texto ali no 2, ele diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. O que lembra descer? Do que eu tenho que descer? Aonde eu tenho que descer? Descer do orgulho, descer da minha arrogância, do meu desejo de ser Deus, confessar meus pecados, abrir meu coração, rasgar o meu coração diante do Senhor. Esse é o processo de restauração da nossa vida. Irmãos, nós mesmo depois que conhecemos a Cristo, podemos, por descuido, tomar caminhos que não são de Deus. Por isso Deus nos chama a dispor e descer, se humilhar, reconhecer que eu estou governando a minha própria vida, que eu quero, a partir de hoje, renunciar a isso, descer do trono do meu coração, descer da minha vontade, descer da minha arrogância, da altivez, do orgulho, da soberba. Precisamos ter essa atitude diante de Deus, para que a obra que Deus está querendo realizar possa se concluir. Irmãos, isso num contexto geral de igreja, no novo que Deus quer realizar na nossa vida. Também individualmente, se a tua história é essa, se você tem passado por essas situações, dispõe-te e desce. Ouvimos ali: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Outro verbo que nós encontramos, ele diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e ali ouvirás a minha palavra. O que você entende como casa do oleiro? A casa do oleiro nada mais é do que a intimidade minha com o Senhor, a intimidade tua com o Senhor. Nós somos a casa, o Senhor habita em nós. Sabino profetizou aqui
Como anda a nossa comunhão com Deus? Eu posso dizer para vocês, irmãos, que muitas das vezes, quando os problemas são tão grandes, quando as lutas são tão grandes na nossa vida, nós tomamos duas atitudes: ou fugimos ou partimos para uma comunhão mais intensa com Deus. Mas você sabe que o desejo de Deus, quando passamos por luta, é que nós tenhamos essa atitude de nos humilharmos, de descermos e de irmos para uma comunhão mais íntima com Ele. Essa é a vontade de Deus. Por que uma pessoa que está indo por um caminho errado, ou uma pessoa que está agindo de forma independente, não vai prosperar? Porque Deus sabe que lá na frente ela pode se dar mal. Não é amor, irmãos? Deus nos ama e a gente não sabe o porquê. Deus tem tanto amor por nós e não quer que ninguém se perca. Dispor, descer a casa do oleiro, a intimidade, porque quando nós temos intimidade, então nós vamos ouvir a voz de Deus. Às vezes, irmãos, diante das lutas, das dificuldades que nós passamos, a gente pensa que está ouvindo Deus falar. Quando nós não permitimos Deus realizar a obra da nossa vida, nós ouvimos a voz do nosso coração, da nossa vontade, e nós achamos que é Deus que está falando, mas não é. Como é que Deus fala comigo? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Só se eu descer na casa do oleiro. Só se a minha intimidade for profunda com Ele. E Deus fala, irmãos, através da palavra, fala através do Espírito Santo, fala através dos irmãos. Por isso nós precisamos crescer nessa intimidade. Nesse caso aqui, quando Jeremias desceu à casa do oleiro, Deus começou a falar com ele. Deus fala também através das coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida. Às vezes a gente está na rua e vê certas cenas, ou até mesmo fazendo algum trabalho, e nós achamos interessante aquilo que está sendo feito, mas se nós tivermos sensibilidade, Deus está falando através daquela situação ali. Jeremias pôde ouvir Deus falando quando ele desceu e viu o oleiro, que é Deus, trabalhando na obra de fazer um vaso. E Deus falou para ele, quando ele viu ali aquele barro, toda aquilo que aconteceu, Deus falou para ele: assim, Jeremias, é você nas minhas mãos. Porventura não posso fazer como fez esse oleiro? E Deus fala contigo nessa manhã: você é como um barro na minha mão. Sou eu que faço conforme o meu querer. Não é aquilo que você quer, mas é o que eu quero, diz o Senhor. Ouvir, ter sensibilidade para orar. Estamos num período de jejuar, de buscar a Deus, e Deus vai falar. Deus começa a falar, porque Deus tem algo novo para a tua vida e para a minha vida. E o vaso tem que ser bom.
tem que ser um vaso de honra. É através dessa intimidade que nós somos consolados, que nós somos fortalecidos, animados, deixamos de viver preocupados, desolados, deixamos de fazer questionamentos diante de Deus. Amém, irmãos? Na intimidade. Você quer ouvir a voz de Deus? Desce na casa do oleiro, desce para a intimidade. Eu creio fortemente que Deus quer nos levar a um nível muito mais profundo de intimidade com Ele. Deus está nos chamando para nós nos apegarmos mais, para nós estarmos mais pertinho dEle, mais sensíveis à voz do Espírito. Depende de mim, depende de você. Disposição para Ele, para voltar do caminho errado, descer, se humilhar. A casa do oleiro está relacionada com a intimidade, e ali é que nós podemos ouvir. E é interessante que ouvir só fala de você contemplar aquilo que Deus deseja fazer. Mas o quarto verbo, ele fala de ver, ouvir, né? Depois Deus nos faz ver. Isso fala de revelação. A obra de Deus, ela é progressiva na nossa vida. Se nós nos humilharmos, se nós rasgarmos o nosso coração, Fabinho profetizou aqui, irmãos, sempre que nós nos humilhamos, que nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas, Deus se manifesta, nós mexemos com o coração de Deus. Deus se move positivamente. Tem dificuldade na minha vida, eu preciso buscar a Deus, porque Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. A aflição, ela é real, ela é normal. Estamos passando num período muito difícil na história da igreja, irmãos. Isso é algo marcante na história da igreja. E essa pandemia tem gerado muita ansiedade no nosso coração, muitos questionamentos, muitas enfermidades da alma. Por isso nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus e comunhão com o corpo. Participe, irmãos. Participa, toma cuidado. Claro, nós temos que tomar cuidado. A enfermidade existe, o vírus existe. Eu já peguei, experimentei um pouco. É ruim. Talvez uma pessoa que tenha deficiência física não vai suportar. Mas nós vamos a tantos lugares, irmãos. É verdade? Ninguém está isento de ter que sair. Nós temos que sair. Tem que ir no mercado, tem que ir na farmácia, tem que ir para o trabalho, tem que pegar ônibus, alguns pegar condução. Presta atenção, até mesmo o mundo reconhece que a igreja, ela é essencial, fundamental nesse período. Experimenta disso, irmãos. Experimenta da comunhão. Deus está forjando a tua vida, está formando a tua fé, trazendo responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis diante de Deus, do compromisso que nós temos como corpo, como família. Nós vamos em festas, vamos em tantos lugares, colégio e tudo mais, mas quando chega para um tempo como esse, mas sabe o que é isso, irmãos? Porque nós não estamos descendo a casa do oleiro,
intimidade está enfraquecida. E as decisões que muitas vezes tomamos, ela inversa aquilo que Deus quer. Por isso Deus nos chama para nós nos dispormos a ir, a descer. Descer do orgulho, descer da arrogância, descer do trono que é de Deus. E muitas vezes nós sentamos na cadeira de Deus e queremos decidir sobre o bem, o mal, o certo e o errado na nossa vida. Nós já fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, já fomos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas nós precisamos ter disposição de guardar até o fim, irmãos. Temos que guardar, não deixa perder a tua fé, porque o que o diabo quer, ele quer roubar a tua fé, ele quer te fazer uma pessoa fraca, inconstante. A época que nós estamos vivendo é isso, é esse roubo da fé. E nós precisamos ser perseverantes. O texto de Hebreus, é necessário que sejamos perseverantes até o fim, para que depois nós venhamos alcançar a promessa. Porque aquele que vem virá e não tardará. Então, guarda a fé, seja responsável, seja uma pessoa firme. E isso só vai acontecer se você descer a casa do oleiro, crescer nessa intimidade. Lá, o quarto ponto é você ter possibilidade de contemplar aquilo que Deus está fazendo. Quando Jeremias desceu, ele viu o oleiro trabalhando no barro, formando ali com as suas mãos um vaso. Diz a palavra que de repente aquele vaso se quebrou. Deus quer mostrar aquilo que Ele está fazendo contigo. Deus colocou a mão na tua vida para moldar segundo a sua vontade. Interessante, estava até comentando com a Zenaide, o ser humano às vezes despreza as pessoas, não é verdade? O ser humano natural, enquanto a pessoa serve, né, tudo bem, mas depois que ela não serve, isso acontece até mesmo em vida de casal, marido e mulher, amigos. Mas Deus não descarta. O barro, o vaso quebrou, Ele amassou, não jogou no lixo, não desprezou aquele vaso que quebrou. Saiba que se tua vida está quebrada, como um vaso que talvez não dê certo, você está cheio de questionamentos, Deus não vai te destruir. Deus vai fazer algo novo. Ele vai pôr a mão, Ele vai moldar, e Ele diz para você: assim como o barro está na mão do oleiro, assim você é nas minhas mãos. Eu faço como eu quero, não é como você quer, diz o Senhor. Sofrimento, angústia, a tristeza são consequências de você ter saído do meu caminho, diz o Senhor, de você trilhar caminho segundo a tua vontade. Mas eu te amo, eu não vou te destruir, eu vou fazer novo, um vaso de honra para a minha glória, diz o Senhor. Não temas, porque eu vou à tua frente, eu vou endireitar teus caminhos, fazer para ti veredas retas, veredas de justiça, para que você possa experimentar de mim, diz o Senhor, do meu amor, da minha bondade, da minha fidelidade, diz o Senhor. Não se desanimes,
Não te espantes daquilo que eu posso fazer, que eu posso realizar. Eu estou te quebrando, diz o Senhor, mas eu vou fazer novo. Você me pertence. Eu te comprei por preço, diz o Senhor. Não se sinta rejeitado, porque eu não te rejeito. Tu és precioso, preciosa para mim, diz o Senhor. Lá embaixo, Jeremias pôde ver Deus moldando. Eu tenho essa visão também de Deus moldando a igreja dele aqui em São Vicente. Te recordas do princípio, diz o Senhor, de como tu me amavas, de como me seguia pelo deserto, diz o Senhor. Mesmo em lugares áridos, mesmo em lugares onde não tem água ou pão, no deserto você me seguia e eu te sustentei, diz o Senhor. Eu te fortaleci. Não viva somente da lembrança do passado, mas eu te formei para esta geração. Eu te escolhi e tenho algo especial para você, diz o Senhor. Eu renovo a tua esperança. Eu renovo a esperança na minha igreja, no coração da minha igreja, diz o Senhor. Sou eu quem coloco os fundamentos da tua vida. Eu posso todas as coisas, diz o Senhor. Não viva somente na lembrança do passado. O passado teve a sua história, mas a história que eu estou escrevendo hoje é uma história muito mais excelente para você, diz o Senhor. Permaneça em mim, permaneça na minha palavra, nos princípios que eu estabeleci, que tenho lançado no teu coração, diz o Senhor. Seja firme, avance, diz o Senhor. Dispõe-te, desce para a minha intimidade, porque minhas mãos estão em ti, está formando algo novo. O vaso que eu tenho formado é um vaso de honra, diz o Senhor, para encher do meu óleo. Nada vai se perder, diz o Senhor. Nada se perde. Nas minhas mãos eu não descarto. Eu não abro mão de ti, diz o Senhor. Talvez você se sinta desprezado, mas eu não te desprezo. Tu és meu, tu és minha. Você faz parte desta geração. E a geração que estou levantando, diz o Senhor, é a geração dos últimos tempos. Eis que estou à porta, diz o Senhor. Estou à porta. Guarda a minha palavra, guarda a tua fé que eu depositei no teu coração, diz o Senhor. Segundo a vontade de Deus, Ele vai formar. Veio fortemente no meu coração que muitos de nós têm vivido com esperança de viver o que nós vivemos alguns anos atrás como igreja. Deus diz: não farei assim, farei algo muito mais excelente. Não viva na lembrança das coisas que se foram, mas viva naquilo que você está vivendo. Você é responsável por essa geração, diz o Senhor. O Senhor quer que desçamos a casa do oleiro.
interessante que eu lembrei de um texto de Isaías 29, 16, se não me engano. Deus diz assim: como pode o barro dizer, não foi ele que me fez? Ou dizer aquele que o criou, dizer, não foi ele que me criou. Acho que tem esse texto, Isaías 29, 16. Isso fala de questionamentos. Não questione o que Deus vai fazendo na tua vida. Viva na intensidade. Quanto mais lutas, mais especial e maior é a obra que Deus tem na tua vida. Amém, queridos? Então não se desanime. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro? De que modo que a obra diga do seu artífice, ele não me fez? E o vaso formado diga de quem o formou? Ele não tem entendimento. É como se questionasse a Deus. Irmãos, Deus sabe a forma de trabalhar em nós. Amém? Não poderei, assim como o oleiro fez um vaso novo, não poderei fazer um vaso novo da tua vida, Senhor. Deus pode todas as coisas. Vamos levantar, vamos orar e agradecer a Deus. O Senhor está te chamando para um compromisso. Quantos querem assumir um compromisso aqui de que deixar Deus fazer segundo a sua vontade? Deus vai levantar muitas pessoas no nosso meio como colunas na igreja. Obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos por tua obra em nossa vida, Senhor, por aquilo que estás realizando em cada um de nós, por aquilo que o Senhor vai fazer, pois temos esperança em Ti, Senhor. Nós cremos no novo do Senhor para a nossa vida. Senhor, tua bênção seja sobre a igreja, sobre os irmãos também que estão em seus lares. Ó Deus, que da mesma forma o Senhor continue a trabalhar, continue a formar segundo a tua vontade, Senhor, a amassar, a quebrar, mas a formar algo novo. Ó Deus, um homem e mulher cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de esperança, daqueles que trabalham, daqueles que lutam, que batalham, daqueles que ajudam um ao outro, daqueles que animam, que fortalecem, Senhor. Ó Deus, renova os dons em cada coração. Muitos que se perderam, muitos dons que se enfraqueceram, Senhor, renova. Levanta novamente, Senhor, com toda ousadia, com toda intrepidez, com todo poder, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos por paz nos corações. Clamamos, Senhor, por alegria no coração, pois o Teu reino é um reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Que essa alegria esteja em cada coração. Retira toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, em nome de Jesus. Renova a fé nos corações. Derrama uma porção nova de fé e esperança em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós queremos este novo tempo, Senhor. Ó Deus, há uma unidade no nosso coração. Escrever uma história nessa geração, a geração dos últimos tempos, Senhor. Nós cremos que em breve Tu voltarás. Os sinais são evidentes. O Senhor está prestes a voltar para buscar Tua igreja. E nós queremos ser achados fiéis, perseverantes, firmes, constantes. Ó Deus, trabalhando, Senhor. E neste dia o Senhor possa nos achar vigilantes, sóbrios, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.
vasos na mão do olheiro, aleluia. Estamos sendo moldados, transformados, aleluia. Há algo novo, aplauda mais forte, há algo novo. Temos que sair daqui nessa manhã com essa convicção no nosso coração. Há algo novo, há um óleo fresco, há uma água cristalina chegando para nós, aleluia, aleluia. Sai assim nessa manhã daqui, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu estou muito confiante em Deus, convicto, aleluia, cheio de esperança no coração. É algo novo para essa geração, para essa última chamada, e nós vamos experimentar tudo de Deus, a plenitude de Deus, em nome de Jesus. Não perca isso, não saia disso, não saia disso. Guarda o teu coração nisso, aleluia. Há algo novo, algo fresco de Deus para a nossa vida. Vamos experimentar isso em toda intensidade, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, meus irmãos. Tenha um ótimo domingo, aleluia, cheio da presença de Deus, desse óleo fresco, transbordando na semana, em nome de Jesus, guardando o coração, contemplando aquilo que Deus está fazendo, ouvindo, tendo intimidade com Deus, e vamos derramar esse óleo fresco, essa água fresca nos nossos irmãos, aqueles que estiverem ao nosso redor. Vamos contagiar os nossos irmãos com esse óleo fresco que Deus está derramando sobre nós, em nome de Jesus. Próximo domingo nós continuamos nesse horário ainda, né? Estaremos ainda nessa restrição de horário e teremos a nossa ceia, a ceia do Senhor. Nós vamos ceiarmos juntos, experimentando esse óleo fresco de Deus juntos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Antes de sair, fala para o teu irmão assim: tem algo novo chegando, tem algo novo aí, tá aí, contempla